Boa tarde a todos. A gente vai iniciar agora a nossa quinta edição das Sextas Discursivas. Meu nome é Márcio, sou o professor Márcio Cano do programa de Letras e do curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Lavras, e líder também do grupo de pesquisa Leitura e Produção de Discursos. Eu vou só dar uma explicada rapidinho sobre os objetivos dessa sexta discursiva, né, porque tem muita gente nova aqui participando hoje, né. Essa sexta discursiva é um projeto que nós temos dentro do nosso grupo que propõe trazer pessoas de fora que pesquisem sobre discurso, não necessariamente na linha que nós trabalhamos, né, mas nas diversas perspectivas de análise do discurso, e que vem falar para nós sobre suas pesquisas, os andamentos, mestres, doutores, para a gente poder ampliar o nosso conhecimento e poder interagir com pessoas de outras instituições também. Acho que faz tempo que a gente faz essa sexta discursiva, já há alguns anos, né? A gente começou a colocar número nela mais recentemente, né? Então a gente está na quinta sexta discursiva, mas na verdade a gente já tinha feito algumas anteriores antes da gente sistematizar. E agora a gente está nessa fase proporcionando algumas sessões discursivas em videochamada por conta da pandemia, né? Então, queria desejar boa-vinda a todos e todas, né? Gostaria de agradecer, né, ao professor João Bem-vindo, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, e ao grupo dele também, né? Agradecer também os nossos intérpretes, a Ceissa Ferreira e Heron Silva, e avisar que precisa, né, fixar, eu vou colocar uma mensagem aí de 15 minutos em relação aos intérpretes. Quero agradecer também ao pessoal do meu grupo que tem ajudado bastante nessa organização. No caso da lista de presença, a responsável é a Sandra, e ela está aí recebendo os nomes, né, para poder depois ser gerado certificado. Então, vocês coloquem do ladinho, no chat, o nome de vocês. E todo mundo que fez o perfil lá no SIG, se cadastrou como participante, como usuário externo, ou quem se inscreveu e que é da UFLA, depois, possivelmente semana que vem, os certificados já estarão disponíveis lá, é só entrar e baixar os certificados. A gente hoje, então, está fazendo a nossa quinta sexta discursiva. O título hoje da palestra é o Discurso Político como um Jogo de Máscaras. O convidado de hoje é o professor João Bem-vindo de Moura, que é graduado em Letras, especializado em Linguística e mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Piauí, é doutor e pós-doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente é professor da graduação e pós-graduação em Letras na Universidade Federal do Piauí. Coordena o curso de Letras Português e Parfor, também lá da mesma universidade, é editor da revista Formário, também do Parfor, pesquisador e fundador no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso, NEPAD, lá da Federal do Piauí também, e tem experiência na área de língua portuguesa e linguística com ênfase em análise do discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: texto de discurso, semilinguística, gêneros, tipos textuais e discursivos, argumentação e retórica. Então, eu agradeço muito ao professor João Bem-vindo. A gente está tentando, né, fazer um trabalho junto já há um ano, né? Então, agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir e conhecer melhor a pesquisa dele e do grupo dele da Universidade Federal do Piauí. Seja muito bem-vindo, João, e eu passo a palavra para você. Ok, Márcio, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui contribuindo com a sexta discursiva do grupo de pesquisa de vocês, o grupo de pesquisa, leitura e produção de discurso, né, o GPLPD, e dizer que foi um prazer enorme conhecer vocês durante o ENELIM, que foi o Encontro Internacional de Estudos da Linguagem, no ano passado, em Pouso Alegre. Coincidentemente, ficamos na mesma sala de apresentação de comunicações e pude conhecer alguns integrantes do grupo de pesquisa de vocês e pegamos contato e pudemos fazer, nesse momento, essa interação.
Acredito que esse contato com outras universidades, outras pesquisas, eles nos ajudam a ver o nosso trabalho com um novo olhar, a compartilhar experiências, a socializar as pesquisas, as atividades que nós fazemos. Eu acho que tudo isso contribui para o crescimento da pesquisa científica no país. Gostaria de agradecer aos membros do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso, NEPAD, da Universidade Federal do Piauí, que estão presentes aqui no evento, aos meus alunos do curso de Letras Português, que estão aqui, foram convidados e estão aqui presentes também, agradecer a Ceissa Ferreira, né, a intérprete que está aqui na tela, e aproveito para reforçar, se tiver as pessoas surdas que estejam na live, podem fixar a tela com a Ceissa Ferreira, que é intérprete, e ela, então, vai fazendo a interpretação. Ela vai revezar esse trabalho com o Heron Silva, que é um membro do nosso grupo de pesquisa também, coincidentemente, é intérprete de Libras aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, pergunto se vocês me ouvem bem, se está tudo ok. Eu ouço bem, João. Acho que está todo mundo ouvindo o céu. Sim, Todo mundo respondeu sim. Tem um monte de sim aqui. Tudo bem, então. Em primeiro lugar, dizer que eu pesquiso sobre discurso político já há algum tempo. A minha pesquisa de mestrado, feita junto à Universidade Federal do Piauí, tratou dos discursos do PT, Partido dos Trabalhadores, os discursos institucionais do partido, desde a sua fundação até 2006. Então, peguei alguns documentos oficiais do partido e fui observar como ele construía sua argumentação, que estratégias discursivas utilizava, como se davam as formações discursivas. Na época, o meu orientador era um professor da comunicação social, então ele trabalhava com uma teoria chamada Teoria dos Discursos Sociais, que é uma teoria bastante utilizada na comunicação. E, então, pude fazer esse trabalho que, para mim, foi um momento bastante edificante, assim. No doutorado, eu trabalhei com um misto entre o discurso midiático e o discurso político. O doutorado eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, então tive a oportunidade de conhecer muitas cidades aí próximas. Infelizmente, não pude conhecer Lavras, mas está aqui na minha lista para depois da pandemia, conhecer a cidade de Lavras e a Universidade Federal de Lavras também. Então, pode passar o primeiro slide, Márcio. Essa é a base teórica que eu vou utilizar para essa fala, principalmente o livro Discurso Político, do Patrick Charrodot, que é um dos principais expoentes da teoria semiolinguística, teoria com a qual eu trabalho. Vou utilizar um pouco desse livro, Análise do Discurso Político, o Discurso Comunista Endereçado aos Cristãos, do linguista francês Jean-Jacques Courtine. Tem o prefácio de Michel Pechet. E, por último, esse livro, Argumentação e Discurso Político, do Akira Osakabe, é um professor emérito da Unicamp. É um livro antigo, foi escrito em 1979, publicado em 1979, então muita coisa, muito do discurso político já se modificou de lá para cá, mas é um livro que reúne muitas reflexões importantes ainda hoje para serem feitas nesse campo. Pode passar. Então, no primeiro momento, eu gostaria de dizer que quando o título da palestra fala em o discurso político como um jogo de máscaras, isso não representa necessariamente uma dissimulação. Muitas vezes, quando a gente ouve falar em discurso político, e sobretudo quando fazemos essa associação a um jogo de máscaras, a gente tem a impressão de estar se falando de um jogo de mentiras, o discurso como algo que trata da dissimulação, da projeção de imagens que não são imagens verdadeiras,
Mas, na verdade, quando a gente fala de jogo de máscaras, eu quero me referir à multiplicidade de papéis sociais que cada sujeito desempenha nas diferentes cenas enunciativas em que se encontram. E então, essa mesma expressão, jogo de máscaras, poderia ser atribuída a qualquer outro tipo discursivo. Discurso literário, o discurso filosófico, o discurso religioso. Na verdade, todos nós, ao enunciarmos, utilizamos máscaras. Aqui desapareceu da tela o slide, Márcio. Acho que outra pessoa compartilhou a tela aqui. Janaíne Maculan. Acabou, acho que ela clicou em compartilhar a tela. Eu peço a Janaíne que tire o compartilhamento de tela para poder voltar a aparecer o slide. Mas, enfim, posso ir falando também enquanto ela faz isso. Não sei se ela está nos ouvindo, Márcio. Ah, voltou agora, Márcio. Está voltando. Muito bem. Então, se levarmos em conta também o ato de linguagem, que é uma categoria linguística bastante cara para a teoria semiolinguística, e ele pressupõe um sujeito que anuncia e outro que interpreta, cada um construindo uma imagem diferente de um outro, essa imagem nada mais é do que uma máscara. Então, quando a gente fala de jogo de máscaras, não necessariamente é uma coisa pejorativa, não é um jogo de mentiras, não é uma dissimulação, mas as diversas faces que o sujeito pode projetar a respeito de si mesmo. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer logo de início é que o discurso político ele está na base da criação da própria análise do discurso. Foi a partir do discurso político que o Michel Pechet, em meados de 1960, junto com Jean de Bois, o linguista Jean de Bois, fundaram essa disciplina. E a análise do Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, foi um dos primeiros trabalhos realizados. Então, numa primeira fase da análise do discurso, privilegiava-se os discursos mais estabilizados, ou seja, aqueles com menor carga polissêmica. Um debate entre marxistas e liberais, por exemplo, estaria fora do escopo da análise do discurso na sua fase inicial. Então, não se privilegiava muito a polêmica, mas dava-se um espaço maior aos discursos estabilizados, digamos assim. E aí é importante a gente frisar que o discurso político hoje é estudado por várias áreas do conhecimento. Eu coloquei aí as distinções entre a filosofia política, a ciência política, a história e a própria análise do discurso político. Então, na filosofia política, se questiona sobre os fundamentos do pensamento político e as categorias que o compõem. Então, a pergunta feita pela filosofia política é qual o melhor regime de governo? E isso nos leva a uma outra indagação. Quem faz o quê nessa organização social? Então, a filosofia política está preocupada com a existência do pensamento político, com a essência da política na sociedade. Já a ciência política procura tornar evidentes as normas que se instauram como princípios de governança, podemos dizer assim. Ela estuda o comportamento dos atores políticos em função de sua identidade e de seus engajamentos. A história, por sua vez, procura reconstruir os acontecimentos políticos do passado e construir explicações para as causas e consequências. Então, tanto a filosofia política, quanto a ciência política, quanto a história, analisam o discurso político através de um prisma, de uma visão diferente. Para a análise do discurso, interessa os fenômenos linguageiros, como diz o Charrodot, a manifestação política através da linguagem. Então, nós puxamos essa área de estudo para dentro dos estudos da linguagem, e aí essa perspectiva se diferencia um pouco dessas anteriores, que costumam se pautar muito mais pela análise de conteúdo. Então, as ciências sociais, sobretudo a filosofia, a ciência política e a história,
e a comunicação também, costumam se pautar pela o que a gente chama de análise de conteúdo, que é uma metodologia bastante utilizada, parte de uma perspectiva quantitativa, analisando numericamente a frequência de ocorrência de determinados termos, construções e referências em um dado texto. É muito parecida com a lexicometria. Então, eu vou observando a recorrência de determinadas palavras, determinados termos, determinados usos, e a partir disso eu vou realizando a análise. A análise do discurso, ao contrário dessas outras disciplinas, não questiona sobre a legitimidade da racionalidade política, mas sobre os discursos que tornam possíveis tanto a emergência de uma racionalidade política quanto a regulação dos fatos políticos. Então, a análise do discurso tem uma perspectiva diferenciada dessas outras. Pode passar. Aqui a gente vê a Angela Merkel, chanceler alemã, e eu trouxe esse slide para a gente mostrar o discurso político como ato de linguagem. Então, o slide traz uma postagem feita num site alemão, que é reproduzido no Brasil, DW. Forças antidemocráticas estão à espreita na pandemia, alerta Merkel. Então, se a gente olhar para essa reportagem enquanto ato de linguagem, sobretudo na perspectiva semiolinguística do Charrodot, nós precisamos considerar a totalidade da enunciação linguageira. Ou seja, é um portal de notícias que está disponível na internet, ele traz uma imagem da chanceler alemã, ele está no site alemão, ele fala que ela faz um alerta em relação às forças antidemocráticas. Então, se a gente aciona a nossa memória discursiva, nosso conhecimento de mundo, a gente vai trazer à tona determinadas falas de líderes políticos mundiais que tendem a se utilizar dessas forças antidemocráticas e desse período de pandemia para fazê-las emergir nesse cenário político. Então, quando eu considero todos esses elementos, os sujeitos anunciadores, a situação de comunicação, as formações discursivas, as circunstâncias de discurso, os circuitos externo e interno, como diz o Charrodot, então, quando eu considero todo esse dispositivo, eu vou conseguindo desvelar um pouco do ato de linguagem. Então, esse ato de linguagem, como dispositivo, é composto por 4 elementos, como o slide mostra aí. 1 é a situação de comunicação, 2, os modos de organização do discurso, 3, a língua, e 4, o texto. O que é a situação de comunicação? É um quadro físico e mental, onde se encontram os parceiros da interação linguageira, que são, por sua vez, determinados por uma identidade e ligados por um contrato comunicacional. Então, essa situação de comunicação é que nos faz perceber mentalmente como se insere essa enunciação dentro da nossa percepção, dentro dos nossos sentidos, dentro do nosso conhecimento de mundo. E aí, toda a enunciação se estrutura em modos de organização do discurso, que podem ser enunciativos, argumentativos, descritivos ou narrativos. Todos esses modos de organização, evidentemente, se estruturam através de uma língua, que é o material verbal, que se organiza por meio de uma forma e de um sentido. E essa língua, por sua vez, se materializa em um texto, que é o resultado, digamos assim, o resultado material do ato de linguagem. E aí eu posso considerar uma dimensão explícita, que é o que a gente vê a olho nu, a gente está vendo a própria Angela Merkel, a gente está vendo a chamada, o título da matéria aí, e uma dimensão implícita, que são todas essas informações que não estão presentes aí explicitamente, mas é possível recuperá-las a partir do nosso conhecimento de mundo. Pode passar.
Então, Charrodot apresenta esse quadro comunicacional para o discurso, lá em cima está a situação de comunicação, ela obedece a uma finalidade contratual, a um projeto de fala. Eu tenho no extremo aqui um locutor, que é um comunicante, sujeito comunicante. Lá do outro extremo, do lado direito, está o receptor, que é o tu interpretante. No centro do quadro maior tem um quadro menor, onde se encontram o eu enunciador, que é um ser de fala, e um tu destinatário, que é também um ser de fala, e eles estão dentro do espaço do dizer, que é um espaço interno. Então, a gente tem um espaço externo, onde se configura a situação de comunicação, os conhecimentos de mundo, e eu tenho o espaço interno, que é onde a enunciação propriamente dita acontece. Então, Charrodot argumenta que, seja qual for o processo enunciativo, vai sempre existir esses 4 sujeitos. Se a gente for reparar bem, esses 4 sujeitos, na verdade, são uma tentativa de desvelar os sujeitos, o jogo de imagens do qual fala o Péchet, sobre o qual fala o Péchet. Então, todo sujeito enunciador, no primeiro momento, ele é um sujeito comunicante, ele pensa o projeto de fala. Ele cria uma imagem de si e cria uma imagem do outro. Essa imagem que ele cria de si e essa imagem que ele cria do outro são projeções. E essas projeções estão aí no centro do quadro comunicacional, compostas pelo eu enunciador e o tu destinatário. Não são imagens reais, são apenas imagens projetadas. É uma imagem que o sujeito faz de si e uma imagem que ele faz do outro. Com esse jogo de linguagem, ele tenta chegar ao tu interpretante, que é exatamente aquele que faz a interpretação final do ato de linguagem, sobre o qual não se tem qualquer domínio. Ou seja, todo esse projeto de fala do eu comunicante pode ser bem sucedido ou pode ser mal sucedido. Seja bem sucedido ou mal sucedido, quem determina essa recepção é o sujeito interpretante que está lá na outra extremidade. Então, eu poderia dizer que, em relação àquela matéria da Angela Merkel, o eu comunicante seria o próprio veículo de comunicação. Ele coloca para falar um jornalista, que funciona como eu enunciador. Esse eu enunciador imagina um leitor para esse portal de notícias, que é um destinatário, é um leitor ideal, portanto, ele anuncia de uma forma X, tentando captar esse interpretante que que está na outra ponta, digamos assim, do quadro comunicacional. Então, a partir dessa representação, Charrodot tenta explicar o ato de linguagem como totalidade, digamos assim, da produção linguageira. Pode passar, Márcio. Aí a gente entra num outro momento, que é o contrato de comunicação no discurso político. O slide ficou um pouquinho desconfigurado, mas a gente consegue ler. Charrodot diz que todo discurso se constrói na interseção entre um campo de ação e um campo de anunciação. Esse campo de ação seria o lugar das trocas simbólicas, organizado segundo relações de força. É aquilo do qual fala o Bourdieu. E um campo de anunciação, que é o lugar dos mecanismos de encenação da linguagem. O resultado é o que nós chamamos de contrato de comunicação. Nascem aí as dificuldades enfrentadas pelos políticos, que gostariam de assegurar a eficácia de seu discurso. Todo político gostaria de ser eleito, né? Então, gostaria que o seu discurso produzisse adesão dos eleitores. Por outro lado, os eleitores ou os cidadãos gostariam que sua força de contestação tivesse um impacto e eles fossem ouvidos. Então, de um lado a gente tem o político, a instância política, de outro lado a gente tem a instância cidadã. E num terceiro lado aí nós temos o analista do discurso, que se lança na empreitada perigosa de interpretar esses discursos, procurando extrair deles todos os sentidos possíveis. Então, esses lugares de fala
aos quais me referi são os lugares de fabricação de discurso político. Ou seja, um lugar de governança, que é a instância política e seu antagonista, a instância adversária, um lugar de opinião, onde fica a instância cidadã, e um lugar de mediação, onde fica a instância midiática. É importante frisar, quando eu fiz a minha tese de doutorado, analisando alguns editoriais da imprensa do Piauí, eu observava que muitas vezes o editorialista, em vez de falar como jornalista, ele anunciava como político. E ele pressupunha uma instância adversária. Então, dizia assim, para os que acham que a educação é uma coisa fácil, vou dizer que não é. A educação exige isso, exige aquilo. Então, ele já escrevia se contrapondo a alguém que, porventura, pudesse se contrapor a ele. Então, o discurso midiático acabava adotando um tom de discurso político. E a gente observa que essas tipologias discursivas estão bastante mescladas. Por outro lado, outro item que aparece aí no slide é a identidade e a legitimidade do sujeito. Então, o sujeito político vai se legitimando por filiação, por formação ou por mandato. Por filiação, a gente pode considerar a filiação biológica, ou seja, a família, é um sujeito que vem de berço, é um sujeito de família, é um sujeito de boa família, é um sujeito de família tradicional, e a gente observa que esse é um traço muito marcante na política brasileira. A maioria dos deputados do Congresso pertence a famílias tradicionais, que vão passando de geração para geração esse legado da formação política. Pode ser uma filiação ideológica a determinado campo discursivo, seja lá liberal, seja socialista. É uma legitimidade por formação, ou seja, pela titulação que possui, pela graduação que realizou, pelo curso superior que ele teve acesso, pela quantidade de mandatos que ele já exerceu. Então, todas essas informações, elas vão gerando determinadas imagens e legitimando, muitas vezes, a ação do sujeito político. E, por fim, aí no slide, falamos da finalidade, da identidade dos participantes, do propósito e das circunstâncias materiais. Ou seja, todo discurso político tem uma finalidade, ele se destina a um objetivo, obriga os parceiros a responderem a seguinte pergunta: estamos aqui para dizer o quê? Qual é a finalidade dessa enunciação? Qual é a identidade dos participantes? Quem troca com quem, digamos assim? Quem fala a quem? Eles são únicos ou são múltiplos? Qual é o canal, oral ou gráfico? Qual é o código semiolinguístico utilizado? Depois temos um propósito, ou seja, do que se trata essa fala. Propósito é, portanto, aquilo de que se fala. É o projeto que se tem em mente ao tomar a palavra. O que é, afinal, proposto. E, por último, temos as circunstâncias materiais, ou condições materiais da comunicação. Ou seja, os parceiros estão presentes fisicamente, eles se veem, eles são únicos ou são múltiplos. Qual canal? Então, a gente tem 4 elementos aí que determinam de forma substancial o contrato de comunicação que é estabelecido entre, digamos assim, o político e a instância política e a instância cidadã. Pode passar, Márcia. Aí chegamos às estratégias do discurso político. E aí nós temos um plano de legitimidade, um plano de credibilidade e um plano de captação. Então, no plano de legitimidade, as estratégias são determinadas a partir da posição de autoridade do sujeito. Então, nós dizemos que quando o sujeito é eleito democraticamente, através de eleições diretas, ele está no plano da legitimidade. Pode até não ter a credibilidade.
Ou pode ser que aconteça o inverso, o sujeito tenha a credibilidade, mas não tenha conseguido ser eleito, então ele não tem a legitimidade para falar do ponto de vista do cargo X ao qual ele concorreu. Então, o plano da credibilidade, ele se volta para as estratégias que determinam a posição de verdade do sujeito. Ele precisa ser verossímil. A gente sabe que a verdade é algo difícil de se aprender. No plano da filosofia se diz que, na verdade, o que se busca é a verossimilhança, que é exatamente a representação de verdade que se pode dar aos fatos. E o terceiro item aí, que é o plano de captação, diz respeito às estratégias que objetivam promover a persuasão. Então, através do plano de captação, a instância política tenta captar o auditório, o eleitorado, né? E aí, um último item que a gente observa ainda dentro das estratégias do discurso político é a persuasão entre emoção e razão. Não basta raciocinar, é preciso tocar o auditório, já dizia Aristóteles. Ou seja, historicamente, há uma discussão em relação ao papel da emoção no processo de persuasão. Alguns filósofos, como Aristóteles, Cícero, Pascal, Rousseau, chegando até a nova retórica de Perelman, admitem que não se pode descartar os sentimentos em nenhum processo. Outros filósofos, como Platão, Santo Agostinho, Kant, Descartes, eles diziam que a emoção atrapalhava a persuasão. As paixões seriam um signo de doença, e somente se fossem suprimidas, a mente estaria em perfeita saúde. Então, Aristóteles fala dessa trilogia ethos, pathos e logos para garantir essa persuasão do auditório. O ethos seriam as imagens de si, o pathos seria a capacidade que nós temos de tocar o auditório, de sensibilizar, e o logos seria a organização do raciocínio. Pode passar, Márcio. Aí a gente chega, então, na imagem dos atores políticos. E a gente poderia começar falando do ethos como imagem de si. No momento que eu estou falando aqui, eu estou construindo uma imagem de mim. Eu tenho uma orientanda do nosso grupo de pesquisa, a Teônia, que está pesquisando sobre os discursos do Lula nas cartas que escreveu durante o período em que esteve encarcerado na Polícia Federal em Curitiba. Então, ela selecionou um corpus com 13 cartas e ela passou a observar qual é a imagem que o presidente constrói de si, como é que ele estrutura a argumentação nessas cartas, de que forma a patemização ou a capacidade de sensibilizar o auditório está presente naquelas cartas, quais são os imaginários sociodiscursivos mobilizados para convencer, para persuadir, para sensibilizar a sociedade brasileira. Então, mas não só o Lula, não só o político, todo mundo, quando fala, produz uma imagem de si. No momento em que eu estou falando aqui para vocês, eu estou produzindo uma imagem de mim, que pode ser uma imagem de, sei lá, uma imagem positiva, pode ser uma imagem negativa, enfim, cada um, a partir da sua percepção de mundo, constrói a imagem do outro. O fato é que a retórica observava esse ethos construído ou pré-construído. A retórica dizia, se a gente pegar a filiação de Sócrates, Cícero e os estudos da Idade Clássica, esses estudos dizem que o ethos é um dado pré-existente ao discurso. Então, para esses filósofos, parece mais virtuoso, sincero e amável quando se é, de fato, virtuoso, sincero e amável. Ou seja, o ethos parte das características pré-existentes ao discurso. Por outro lado, Aristóteles considera que o orador deve mostrar seus traços ao auditório para poder causar boa impressão. Essa concepção inscreve o ethos no ato de enunciação, ou seja, no próprio dizer do sujeito que fala.
E é exatamente essa característica que acaba delineando a posição defendida pelos analistas do discurso. Para a análise do discurso, o ethos, na verdade, é um produto desses dois momentos, o momento da enunciação e o momento que antecede a enunciação. Essa terminologia é bastante polêmica, porque se a gente chama de ethos pré-discursivo, nós estamos dizendo que aquilo que antecede o discurso não é discurso. Mas, na verdade, as informações que precedem o discurso, elas também produzem efeitos de sentido. E, assim, elas também seriam discurso. Então, o professor Meliandro Galinari, da Universidade Federal de Ouro Preto, em sua tese de doutorado, propõe uma distinção, a meu ver, muito mais racional. Ele chama de ethos prévio e ethos presente, e diz que os dois são discursivos, tanto ethos prévio quanto ethos presente. E aí a gente apagaria esse problema aí de chamar um de discursivo e outro de não discursivo. Mas o fato é que essa imagem é construída a partir da enunciação do sujeito e a partir das informações que se tem sobre ele. Essa noção de ethos está diretamente ligada à noção de imaginário social, ou seja, essa imagem individual do sujeito está relacionada a uma imagem coletiva, determinada pelas construções sociais ou pelas representações sociais. E aí Charrodot propõe dois grupos de ethos. Ele chama os eté de credibilidade. Essa palavra eté, na verdade, é o plural grego de ethos. Então, é um grupo de ethos de credibilidade, e nesse grupo estariam as imagens de seriedade, virtude e competência, que são imagens corriqueiramente atribuídas aos políticos. Então, o político geralmente se apresenta como sério, como virtuoso e como competente. Existe um discurso de justificação, muitas vezes o político tenta se justificar de determinados fatos, e dizer, olha, eu elogiei o Queiroz porque era meu amigo e tal, ou então dizer, não gosto mais do Queiroz porque eu fui enganado por ele. Então, a teoria do discurso apresenta esse discurso de justificação como uma faca de dois gumes, porque no momento em que se justifica, o político pode se autocondenar, muitas vezes. E aí a gente tem um outro grupo de ethos, um grupo de imagens, que são as imagens de identificação. E essas imagens são as imagens de potência, de caráter, de inteligência, de humanidade, de autoridade, de solidariedade, que são outras imagens bastante recorrentes no discurso político. Então, seriam duas imagens, ou grupo de imagens, determinantes para a boa aceitação de um discurso político. Seriam essas imagens de credibilidade e identificação. Pode passar, Márcio. Aí a gente chega nos imaginários de verdade do discurso político, e aí a gente percebe que há um propósito e uma situação de comunicação. Então, quando alguém diz é preciso acabar com a corrupção, está dizendo que existe um fenômeno social que diz respeito à prática de certos indivíduos em relação ao dinheiro e ao bem público, e aí a gente está falando de tematização. Essa frase coloca em questão a honestidade e a desonestidade, então a gente tem aí a problematização. E essa frase também contrapõe, diz que é preciso se contrapor a esse comportamento desonesto. A frase é preciso acabar com a corrupção. Então, aí tem um posicionamento. Então, essa tematização, essa problematização e esse posicionamento acabam delineando o propósito e a situação de comunicação. E aí, Charrodot apresenta o propósito do conceito político. Ou seja, a gente já viu que existe um contrato de comunicação político, que é a partilha entre a instância política e a instância cidadã. A tarefa do discurso político, então, é determinar, de acordo com o seu propósito, esse ideal dos fins como busca universal das sociedades.
Então, toda sociedade tem essa, digamos, essa finalidade, esse propósito de estabelecer uma ação política como aquela que é capaz de resolver seus problemas sociais. Existe uma proliferação de noções, como aparece aí no slide, ou seja, várias teorias apresentam nomenclaturas diferenciadas, algumas chamam de sistemas de conhecimento, outras chamam de sistemas de crenças, outras chamam de sistema de ideias, sistemas de valores, teorias, doutrinas, ideologias. O fato é que esse conjunto de noções em relação à análise do discurso, elas acabam desembocando no que Charrodot chama saberes de conhecimento e saberes de crença. Então, o que são saberes de conhecimento e saberes de crença? Os saberes de conhecimento visam estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do mundo. É uma razão científica. Ela se constrói a partir de uma representação da realidade através de várias coisas, instrumentos de visualização, sistemas de medida e de cálculo, pesquisas científicas. Quando eu digo a Terra gira em torno do Sol, ou quando eu digo o bico do tucano é grande, eu não estou apenas fazendo um julgamento sobre o mundo, eu estou me referindo a algo que se impõe ao mundo. Não cabe a mim julgar se a Terra gira ou não gira. Cientificamente, isso é comprovado, embora a ciência tenha sido colocada em xeque recentemente, muitas vezes, né? Hoje em dia, tem a teoria a teoria da Terra plana voltou a ocupar o espaço na sociedade. Então, a gente retomou lá o início do século XVIII, com o Iluminismo, e crenças que pareciam estar sepultadas voltaram à tona com uma força, muitas vezes, impressionante. O fato é que os saberes de conhecimento estão relacionados aos saberes científicos e os saberes de crença estão relacionados aos julgamentos sobre o mundo. Quando eu digo assim, o cachorro que muito late não morde, eu não estou me baseando no conhecimento científico, estou me baseando num julgamento a respeito do mundo, numa inferência que eu estou fazendo a partir de uma observação de um fenômeno. Quando eu digo chutar macumba dá azar, eu não estou me referindo a um postulado da ciência, estou me referindo a uma visão de mundo que pode ser compartilhada por alguns sujeitos. Eu tenho uma aluna que pesquisa sobre o Rubem Alves, e no conto Feliz Ano Novo, tem uma cena onde um dos marginais diz assim, ele encontra um despacho lá, uma oferenda que alguém colocou numa encruzilhada, e aí um fala assim, vou chutar isso aí, o outro fala, não chuta não, porque alguém chutou isso aí e perdeu a perna, então chutar macumba dá azar. E ali a gente tem claramente um tipo de saber que é um conhecimento, um saber de crença. Todos esses saberes, eles estão organizados em torno dos sistemas de pensamento. E esses sistemas de pensamentos resultam de determinado ordenamento de saberes em sistemas de conhecimento de crença. Então, o conhecimento de mundo resulta de uma produção da mente. Isso nos permite distinguir teorias, doutrinas, ideologias. E aí, por último, a gente tem os imaginários, que podem ser, os imaginários podem ser sociais ou sociodiscursivos. E esses imaginários sociodiscursivos estão pautados a partir dos saberes de conhecimento e dos saberes de crença. Pode passar, Márcio. Então, estamos nos encaminhando para os últimos 2 slides. A gente observa uma degenerescência do discurso político, ou uma nova ética, e aí a gente poderia se perguntar o que está acontecendo realmente. Será que o discurso político sofre de uma degenerescência? Ele está degenerado, digamos assim? A gente ouve dizer que a política não é mais o que era, que não há mais grandes causas a serem defendidas, que não há mais projetos de transformação da sociedade, os debates públicos diminuem, as ideias foram substituídas pelas imagens,
e a gente vive a sociedade do meme. Não sei se vocês já observaram, mas o meme é hoje o gênero discursivo, talvez o mais compartilhado, o mais consumido, o mais curtido, o mais difundido na sociedade contemporânea. A palavra meme, na verdade, foi cunhada por um psicólogo nos anos de 1970, para designar exatamente uma porção da memória, que é ativada a partir da linguagem verbal e não verbal. Então, meme é uma pequena porção que apresenta um desenho, uma imagem com poucas palavras, ou às vezes sem nenhuma palavra, mas que ativa imediatamente uma memória que nós carregamos em relação ao mundo. Então, cada vez mais os textos longos desaparecem, acho que só a revista Piauí continua com os textos longos e envereda por aquele tipo de matéria que tem 5, 6 páginas, para um público bem seleto. Mas a grande massa da sociedade consome os discursos rápidos, o hipertexto, o meme. Então, a gente vive um deslocamento dos imaginários societários, ou seja, os aparelhos políticos, as relações entre a instância política e a instância cidadã, ela sofre um deslocamento. E há uma transformação da consciência cidadã. Ou seja, a consciência cidadã é o resultado de construção voluntária. A ideia de cidadania foi se transformando, se a gente observar. Ela foi ganhando um caráter de inclusão. A gente tem hoje um discurso de inclusão de minorias, inclusão de raças, inclusão de gênero, inclusão digital. Só esqueceram de dizer isso ao ministro da Educação, porque o último ato dele foi exatamente cancelar todas as políticas de inclusão na pós-graduação. Ele baixou um decreto impedindo a aplicação das políticas de inclusão para deficientes, para índios, para negros, dentro dos programas de pós-graduação. E era isso que tinha tornado os programas de pós-graduação mais acessíveis à sociedade. Então, existe uma tensão na razão de ser militante hoje, então é um item aí do slide sobre as tensões na razão de ser militante, ou seja, como exercer essa militância se as ideias foram enfraquecidas. Nós temos uma geração de rebeldes sem causa. Muitos movimentos deixaram de fazer formação política, o movimento estudantil passou a privilegiar outras temáticas, o movimento sindical, o movimento social. Então, a igreja, que tinha uma formação política muito interessante através das comunidades eclesiais de base, acabou deixando de lado um pouco essa perspectiva. Tanto que a militância, hoje em dia, o ser militante, tornou-se algo bastante desafiador. A própria forma de fazer militância se modificou. A esquerda estava acostumada com as passeatas, fazer os cartazes, fazer as faixas, de ir para a rua, e hoje a gente vive uma situação política diferente, onde existe uma militância digital muito mais aguerrida, e a direita acabou se apropriando desse espaço digital com maior maestria, digamos assim, em relação à esquerda, em que pesem os robôs e uma série de outras artimanhas que são utilizadas, o fato é que a esquerda perdeu um grande espaço na militância digital e busca hoje conquistar esse espaço. Então, isso seria uma perda ou uma transformação identitária? Eis a pergunta aí. A gente não pode considerar necessariamente uma perda, porque essas transformações sempre ocorreram na história da humanidade. Se a gente observar a invenção da imprensa no século XV, ela provocou uma transformação imensa. Havia os copistas que copiavam os livros, então cada livro demorava 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos para ser copiado, porque era escrito à mão, e de repente Gutenberg
desenvolveu, inventou a máquina de imprensa, e as pessoas começaram a dizer, poxa, mas vai ficar todo mundo desempregado, vai causar uma revolução imensa, a gente não pode aceitar essa máquina de imprensa porque isso é um absurdo. Então, na verdade, nada disso aconteceu, porque se os copistas perderam o emprego, eles acabaram depois entrando no mercado das gráficas, das editoras, da possibilidade de impressão dos cartazes, dos textos. O próprio iluminismo no século XVIII, que deixou o teocentrismo para trás, a própria Revolução Francesa, que mudou as relações políticas no mundo, que fomentou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se a gente observar essas transformações todas, elas acabam trazendo pontos positivos. E a gente está no meio de uma grande transformação nesse momento, que é exatamente a transformação do presencial para o digital, para o online. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento, utilizando uma plataforma digital para realizar uma atividade entre 2 grupos de pesquisa, um do Piauí, outro de Minas Gerais, e sem nenhum custo de viagem, de deslocamento, a gente está reunido aqui na sala com 93 pessoas, eu chamaria até de auditório, utilizando aqui a nomenclatura do Aristóteles, do Perelman, o auditório. Pode não ser um auditório universal, mas é um auditório acadêmico importante, esse aqui. Então, eu consideraria essas transformações muito mais como transformações identitárias do que propriamente uma perda. E, por último, aí a gente observa que as mídias contemporâneas, elas apresentam um papel importantíssimo nesse momento. As redes sociais e as fake news que apareceram também nos últimos tempos e que têm pautado a vida política, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Se Althusser pudesse hoje reescrever o seu livro, Aparelhos Ideológicos, certamente ele consideraria hoje as mídias como talvez o principal aparelho ideológico do Estado, que perdeu um pouco do papel do Estado, ou do controle do Estado, digamos assim, mas acaba sendo fomentado, acaba sendo patrocinado por grupos ligados ao Estado. É tanto que o Supremo Tribunal Federal realiza, nesse momento, um inquérito a respeito da realização de fake news, descobriu que existe uma fábrica de notícias falsas e que ela é alimentada por um grupo de empresários que financia esse tipo de prática. E a gente está diante de uma coisa completamente nova. Como coibir isso? Como controlar as redes sociais? Elas que popularizaram o acesso à informação, que deram voz às pessoas, que, digamos assim, popularizaram as mídias contemporâneas, mas, ao mesmo tempo, criaram essa possibilidade ou essa dificuldade de impor limites naquilo que é dito. E aí, hoje, a gente sofre, então, com o advento das fake news. Pode passar, Márcio. Vamos para o nosso último slide, ainda sobre a degenerescência do discurso político, ou uma nova ética, que fala exatamente da fusão dos imaginários de verdade. Ou seja, existem fusões, tanto à direita quanto à esquerda. O discurso da esquerda não é mais o mesmo, a noção de verdade para a esquerda não é mais a mesma, a noção de verdade para a direita não é mais a mesma. O discurso político da esquerda no mundo todo se modificou, o discurso político da direita no mundo todo também se modificou. Então, não se tem mais a esquerda não tem mais a ilusão, digamos assim, de um socialismo utópico, ou seja, de uma sociedade em que todos partilhariam os bens, em que não haveria propriedade privada, em que todos ganhariam o mesmo salário, em que a alimentação seria dividida em partes iguais para todas as pessoas do mundo. A gente sabe que isso é uma utopia.
Agora, perseguir a utopia muitas vezes é uma forma de caminhar. A gente pode se perguntar assim, para que serve a utopia? Se eu dou 5 passos, ela se afasta 5 passos. Se eu dou 10 passos, ela se afasta 10 passos. Para que serve a utopia, então? Eu poderia dizer, a utopia serve para fazer a gente caminhar. Se não fosse esse sonho, o que nos motivaria para caminhar? Então, muitas coisas se modificaram. A gente observa hoje um dispositivo sem adversário, como está mostrando aí o slide. O que é um dispositivo sem adversário? Muitos dos partidos políticos hoje, de esquerda e de direita, já não focam mais o seu discurso na existência de um inimigo que estaria à espreita, que estaria ameaçando a todo momento a unidade. Apenas os discursos extremistas continuam com essa paranoia. E a gente observa no Brasil um discurso extremista que continua dizendo hoje que a grande ameaça do Brasil é o comunismo. Na verdade, é um discurso dos anos de 1960, no período da Guerra Fria, que não se sustenta mais hoje em dia, mas como não se tem um projeto de nação, é preciso preencher esse vácuo, esse vazio, com a acusação ou com a construção de um adversário. Então, é preciso dizer que alguém é o culpado. E todo dia aparece um discurso no Twitter do presidente do Brasil dizendo, olha, a culpa é de fulano de tal, a culpa hoje é do Supremo Tribunal de Justiça, a culpa hoje é do Congresso, nosso adversário é o comunismo, nosso adversário é a falta de lei, falta de ordem. Então, na verdade, um discurso ultrapassado que teima em voltar, mas que não encontra mais espaço na sociedade contemporânea. Então, é um discurso rechaçado hoje pela nova ordem mundial, digamos assim. E há uma prática política ocultando o conceito político. Então, se a gente observar, nós temos vários políticos que se autodenominam apolíticos. Parece até um contrassenso, né? Mas se a gente observar, o presidente do Brasil está há um ano sem pertencer a nenhum partido político. Parece absurdo, né? É impressionante como a lei permite que um sujeito passe tanto tempo sem pertencer a nenhum partido político e não perca o mandato, né? E ele insiste em construir essa imagem porque ele se baseia no imaginário sociodiscursivo de que a política é uma coisa ruim. Então, como uma grande parte da sociedade atribuía um valor pejorativo ao termo política, alguns políticos, de forma populista, e aí eu retomo a palestra do Charrodot na última segunda-feira, na editora Contexto, na última terça-feira, aliás, em que ele falava exatamente do discurso populista, que é aquele que diz o seguinte, eu não sou político, meu partido é o Brasil, eu não tenho partido político, eu quero saber das melhorias, eu uso a caneta BIC para assinar os documentos, eu como cachorro-quente no meio da rua, embora o gasto com cartão corporativo seja milionário, né? Mas é preciso construir essa base populista que é bastante perigosa. Foi a base populista que deu origem ao fascismo, que deu origem ao nazismo. Então, é algo que está disseminado na sociedade contemporânea e que, apesar de representar um discurso político ultrapassado, vem ganhando força, né? Por outro lado, a gente tem uma predominância do afeto, é um outro item aí do slide, uma predominância do afeto, a patemização continua em alta, ou seja, o discurso político hoje não prescinde dessa patemização, e ela é utilizada tanto pela direita quanto pela esquerda. Quem acompanha um pouco as últimas campanhas políticas pode perceber alguns flashes sobre isso. Na campanha política da Dilma, por exemplo, ela aparecia brincando com um cachorro, aparecia um depoimento do ex-marido dizendo, olha, a Dilma é uma pessoa com quem eu converso corriqueiramente. Então, era preciso desconstruir aquela imagem carrancuda da Dilma,
que foi o que aconteceu também com o Lula, que no início dos anos 80 se apresentava com uma camiseta, com uma barba grande, ele gritava, ele apresentava uma enunciação raivosa, e aí os marqueteiros começaram a dizer, olha, esse tipo de discurso não tem espaço na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade pacata, que não gosta da briga, que não vai para o enfrentamento, que prefere o jeitinho para poder resolver os problemas, e é preciso você cortar essa barba, vestir um terno para poder incorporar a imagem burguesa, é preciso aparecer uma estante ao fundo para mostrar que você tem cultura. Então, vai se construindo uma imagem. Essa mesma estratégia foi utilizada pela Dilma, o próprio Bolsonaro apareceu muitas vezes no seu discurso, falas da filha, a filha do Bolsonaro, beijando ele, a esposa dizendo, ele é um pai dedicado, ele respeita as mulheres, ele respeita a filha, aqui em casa quem manda é a gente, é a esposa, é a filha. Então, era preciso esse discurso para desconstruir a imagem de que o Bolsonaro era homofóbico, era misógino, e esse discurso acabou encontrando um espaço na sociedade, né? Acabou tendo uma receptividade por conta de por parte de uma parcela significativa da população brasileira que o elegeu. Por outro lado, tem a dessacralização do discurso político, né? O discurso político não é hoje mais espaço para o sagrado, para apenas os deuses, as grandes personalidades, mas é algo que vem sendo discutido por pessoas de todas as classes sociais, de todas as matizes. Eu vi esses dias uma coisa bastante interessante, uma live da Anitta com a Gabriela Prioli, não sei se vocês viram isso. E me chamou a atenção duas coisas que, para mim, me impressionaram. Uma foi exatamente a despolitização, o nível de despolitização da Anitta. Ela pergunta, o vereador é federal? Existe ministro do Supremo no município? E a coitada da Gabriela tentando explicar para ela as esferas municipais, estaduais e federais, qual era o papel do STJ, qual era o papel do Congresso Nacional. Então, me chamou a atenção isso. Outra coisa por outro lado, algo que me chamou a atenção é exatamente o fato de a Anitta ser uma personalidade pública e não ter vergonha de explicitar isso publicamente. Então, a meu ver, uma atitude bastante louvável, por um lado, de reconhecer a falta de politização, a falta de conhecimento, mas de buscar esse aprendizado. Então, hoje, a gente percebe, a gente vislumbra de forma mais contundente as condições para uma democracia popular não populista. Ou seja, a gente percebe algumas iniciativas ou alguns projetos ou algumas demonstrações que nos levam a essa possibilidade de uma democracia popular, que continua sendo bastante ameaçada, mas a gente percebe essa luz no fim do túnel. E, por último, um último tópico sobre o qual eu vou falar é sobre o dever dizer e o direito de olhar. A gente observa que a instância política vive um eterno dilema, precisa reunir atrás de si o maior número de indivíduos, mas um grande montante tende a perder sua identidade. Então, é preciso manter o sentimento identitário quando o espaço social se fragmenta cada vez mais. Eu observei esses dias na imprensa que um astro, acho que é um astro do basquete inglês, ele se pronunciou a favor da manutenção do auxílio emergencial na Inglaterra, que estava sendo cortado pelo governo. E a manifestação dele ganhou um patamar tão grande, foi tão compartilhada e tão curtida pelas pessoas, que o governo acabou voltando atrás e mantendo o auxílio emergencial na Inglaterra. Então, esse dever dizer acaba soando hoje como um exercício da democracia.
Então, nós, enquanto professores, enquanto alunos de pós-graduação, professores universitários, alunos de graduação, precisamos exercitar esse dever dizer, e, ao mesmo tempo, esse direito de olhar, ou seja, um direito de olhar, de vigiar, e talvez aqui esteja a nova utopia democrática, essa capacidade do nosso olhar diferenciado para a política, do nosso olhar diferenciado para as relações sociais. Pode passar, Márcio. Aí, então, tem o último slide. Convido todos a praticarmos a política do bem comum e termino com a frase do Papa Pio IX que diz: a omissão dos bons é o sucesso dos maus. Se a gente reclama que tem maus políticos, se a gente reclama que os políticos não nos representam, nós devemos entrar na política, afinal somos todos seres políticos. E precisamos exercitar essa política do bem comum. Pode até não ser uma política partidária, mas não podemos fugir da política do bem comum. Então, agradeço a todos pela paciência e me coloco à disposição agora para as perguntas de vocês. João, muito obrigado. Foi muito bom, né, te ouvir. Aliás, você é bastante didático, né? E isso é muito bom, né? Porque você vai seguindo o seu processo. Você conseguiu trazer para a gente muito bem essa dimensão, né, da análise do discurso político, né, na perspectiva que você trabalha. E deu para ter além de ter uma boa dimensão, né, do trabalho que você faz, deu para a gente o tempo todo ficar pensando o que a gente está vivendo hoje, né? Também com essa questão, né? Com esse trajeto, esse olhar que você traz para a gente, né? Então, eu tenho certeza, assim, que não só o meu grupo que está aqui, né, mas vários grupos, né, que a gente está com bastante gente participando, aprendeu bastante e está com bastante coisa na cabeça para perguntar. Inclusive, eu estou com um monte de coisa na minha cabeça para perguntar, mas eu não vou conseguir perguntar tudo, né? Aliás, eu nem vou perguntar, eu só vou fazer um comentário e depois deixar para o Luiz falar, o Luiz tentar fazer um apanhado geral aí do que foi comentado, né? Tem várias questões que você trouxe que eu fiquei pensando, refletindo, e é claro, né, a gente está vivendo esse momento bastante sombrio, né, que acaba criando uma nuvem que faz com que a gente não entenda direito o que está acontecendo, porque vem uma pandemia, vem a questão política, vem tudo junto, né, e deixa a gente tudo muito angustiado, né, diariamente angustiado e esperando o que é que vai nos angustiar no dia, né. Mas essa ideia, né, o título, né, da sua fala, né, que fala da questão das máscaras, né, no discurso político, é muito apropriado, porque eu fico pensando assim, a produtividade de se pensar o tempo de hoje, não só de hoje, né, de várias épocas, mas especialmente hoje. Porque eu não sei se eu estou pensando corretamente, mas assim, a questão da máscara tem uma relação de reciprocidade com todas as outras categorias, né, os dispositivos, né, porque ela se retroalimenta, né, a gente vai assumindo essas máscaras na relação, na discussão, né, e a gente precisa, porque a gente precisa sobreviver, então a gente tem que interagir por meio dessas máscaras, né. Aí eu fico pensando assim, né, como é complicado, né, você entrar na cena política a partir de um papel, a partir de uma ética, né, de relação, e, e ter pessoas que subvertem toda a possibilidade ética, toda a possibilidade de você conseguir se manter na sua máscara. Né? Quando você pensa assim, né, estou numa discussão política, aí alguém diz nesse momento assim, não é permitido sair sem máscara, por exemplo. E aí você tem um presidente que sai. O que você faz, né? Porque assim, isso está para além do absurdo, a sua própria máscara cai porque você não consegue sustentar para discutir com o outro, né? Ou os absurdos, né? Um ex-ministro da Educação que sai nas últimas horas faz o que fez com aquele artigo, né? Com artigo não, com a lei, né?
Então, tudo isso faz você perder o seu chão e perder a máscara, e uma dificuldade grande de discutir, de debater. Então, que, me parece que isso deixa a gente muito angustiado, porque a gente não consegue encontrar um lugar de discussão lógica. E aí entra Supremo, entra condenação, entra não sei o quê. Assim, o Queiroz é preso, né? Aí alguém fala assim, mas ele estava lá tratando do... Alguém presidente estava lá tratando da saúde dele, por isso que ele estava lá. Então, assim, como é que você vai discutir com um absurdo desse, né? Você perde a sua máscara, né? Então, acho que foi muito boa essa discussão e você trazer esse painel para a gente poder pensar um pouquinho e usar para analisar, para pensar, né? E especialmente o finalzinho lá que você falou, né? Vamos participar da política, porque a gente está precisando fazer política já que não tá legal, né? Mas, assim, você pode comentar, João, se quiser, mas eu queria pedir que o Luiz levantasse os questionamentos que ele selecionou e fizesse, se for possível, tudo de uma vez, para você falar de uma vez por conta do tempo, pode ser? Tudo bem. Então vai lá, Luiz. Você. Tá bom. A gente tem aqui algumas perguntas da professora Rose, e a primeira delas é: professor, quando Charrodot propõe essa teoria dos sujeitos, em que medida o esquema didático proposto contribui ou se distancia da análise do ethos? Depois nós temos uma pergunta do Alisson Fernando: professor, sobre o ethos, Charrodot afirma que não se pode dizer que existam marcas específicas do ethos, visto que sua teoria semiolinguística considera elementos não verbais na construção de imagens de si. De que modo é possível construir um ethos baseado na maternidade linguística? Quais elementos linguísticos podem ser considerados? Léxico, construção sintática, etc. Depois, novamente, uma pergunta da professora Rose: você acha que essa característica dos políticos brasileiros, cuja identidade e legitimação se constroem por filiação, por formação ou por mandato, são herança de uma memória discursiva colonial que se manifesta em todos os períodos? Podemos falar de interdiscursividade coronelesca ou até mesmo imperial? Depois nós temos algumas, mas tem algumas perguntas também da professora Rose, mas depois a gente pode voltar nelas. Outra pergunta da professora Rose também: será que a esquerda perdeu espaço ou a forma como a direita faz é tão antiética e tão agressiva que mal permite uma organização política e estratégia ética? Porque ou você se mantém ético ou se vende para um posicionamento não ético? Nós temos alguns comentários, uma pergunta do Saulo: professor, seria uma perca de identidade do sujeito em um ato antiético e ao mesmo tempo social, histórico e da memória, podendo a retórica de tal sujeito serem apagada socialmente? Uma pergunta da Tami: professor, como o senhor vê, sob a ótica da teoria semilinguística, esse status do mito que é atribuído ao ethos do Bolsonaro? Boa. Me parece que chegaram mais algumas perguntas. Só confirmar. Professor, se você quiser ir respondendo essas perguntas, e eu vejo as que chegaram agora por último. Luiz, João, só um minutinho. Só por uma questão de tempo, eu acho que se você faz só, assim, Luiz, um apanhado geral e depois pergunta tudo de uma só. Tenta para a gente não estender muito por conta do tempo, tá? Mas, João, fica à vontade, pode responder. Tá, eu consegui conectar todas elas, menos uma, a do Saulo, perda da identidade do sujeito. Você poderia me repetir? Tá. O Saulo diz: seria uma perca de identidade do sujeito em um ato antiético e ao mesmo tempo social, histórico e da memória,
podendo a retórica de tal sujeito serem apagada socialmente? Certo. Se Saulo quiser. Tá, vou tentar reformular. Ok. Então, muitas perguntas aqui em relação ao ethos, da Rose, do Alisson, do Saulo e da Tami. Então, primeiro aqui da Rose, a teoria dos sujeitos, a contribuição sobre o ethos, as características políticas brasileiras, filiação, mandato. Então, realmente a gente tem no Brasil, ainda uma política bastante tradicional, no que pese tenha existido uma renovação significativa no Congresso nos últimos tempos, essa renovação ainda não se traduz num pensamento renovado. Muitas vezes a renovação é de um pai que ficou velho e colocou o filho, e o filho passa a exercer o mandato do pai. Mudou o nome, mas não é uma renovação do ponto de vista do pensamento político e tal. Essa tradição em relação à filiação, à quantidade de mandatos, a formação do sujeito, ela ainda pesa bastante na hora da escolha do eleitor. Mas a gente já tem mudanças significativas nesse sentido. Em relação à pergunta do Alisson, o que estaria na construção do ethos? Marcas específicas, elementos não verbais, elementos linguageiros, semânticos, léxicos e tal. Então, na verdade, o ethos é uma construção de imagem que se vale de diversas prerrogativas. Tanto a fala do enunciador, aquilo que está sendo dito, e aí eu incorporo todo o discurso nessa fala, os tempos verbais, a utilização de palavras, determinadas expressões, a seleção vocabular, mas também as informações prévias que se tem desse sujeito. Então, a gente pega, por exemplo, uma fala do Bolsonaro que diz assim, durante a campanha: o índio vai ser tratado no meu governo igual a qualquer outro brasileiro. Vai ser tratado em pé de igualdade, como qualquer outro brasileiro. Então, a princípio, você pode olhar para essa fala e imaginar assim, poxa, que bonito, é um discurso de igualdade. E a igualdade é algo bastante positivo. Mas o problema é observar exatamente o que está por trás dessa fala. Se a gente considerar que o índio tem uma característica de vida completamente diferente da nossa, por conta de toda a questão cultural, antropológica, na qual ele está inserido, a gente percebe que é impossível para o índio sobreviver com o mesmo pedaço de terra que eu ou outra pessoa sobreviveria. Então, como o índio não parte do processo de acumulação de bens, ele precisa ter um espaço natural de caça, de pesca, onde ele consiga garantir a sua subsistência. Então, o que há por trás de uma fala dessa é uma prática extremamente cruel, de dizer o seguinte: não precisa demarcação de terras indígenas, a gente pode liberar os garimpos, pode liberar o desmatamento, porque é isso que garante o futuro do Brasil, é isso que garante o desenvolvimento, é isso que alavanca a nossa economia. Então, para que interessa árvores? Só quem quer índio na aldeia é a ONG, como disse o presidente algumas vezes. Quem quer índio na aldeia são ONGs, que ficam com dinheiro. Mas a gente quer o índio trabalhando, produzindo. Então, se fala muito da lógica, ou do ethos, ou da imagem do conquistador, daquele que exerce o poder sobre o conquistado, do colonialismo, digamos assim. E aí a gente vê uma imagem bastante negativa em relação a isso. A esquerda perdeu espaço, ou é a direita que não é ética? Na verdade, tem as duas coisas acontecem. A esquerda acabou, com a ascensão do presidente Lula e da presidenta Dilma, acabou que a esquerda pensou da seguinte forma: a gente já
já cumpriu o nosso papel, o povo chegou lá, vamos deitar na rede agora que está tudo resolvido. Eles chegaram a poder, vão fazer tudo aquilo que a gente pensou e não precisa fazer mais nada. Na verdade, há necessidade de uma vigilância permanente, de uma ação permanente, de uma formação política permanente e de o discurso político precisa estar na ordem do dia corriqueiramente. Por outro lado, a direita foi se apropriando de fragilidades da esquerda e se utilizando de algumas posturas não éticas, como a produção de notícias falsas, como o aproveitamento de algumas circunstâncias políticas que lhe favoreceram. Então, houve uma inversão de papéis, uma inversão de atribuições na política brasileira. E hoje a gente tem uma confusão muito grande de o que é esquerda, o que é direita, o que é centro-direita, a partidos de direita com discurso de esquerda, a partidos de esquerda com discurso de direita, e isso provoca essa dificuldade imensa de trazer à tona os sentidos dentro do discurso político. A Tami fala sobre a teoria semiolinguística e o mito do ethos atribuído ao Bolsonaro. Então, como todo mito, um mito se baseia em algo que, na verdade, não tem, digamos, um saber de conhecimento. O mito está calcado sobre um saber de crença. É a crença que sustenta o mito. E esse mito é construído a partir de determinados imaginários que circulam na sociedade e foram apropriados, não sei se inteligentemente ou circunstancialmente, pelo Bolsonaro. Então, com a ascensão da esquerda, a gente imaginava que tinha havido uma mudança na consciência da sociedade brasileira, que a sociedade teria deixado de ser machista, teria deixado de ser misógina, sexista, homofóbica, e, na verdade, não foi isso que aconteceu. A esquerda chegou ao poder muito mais por uma aliança com a direita, que foi o momento em que o Lula colocou um grande empresário mineiro como vice, e então passou a ter um respaldo no eleitorado de direita, mas a chegada da esquerda ao poder não significou uma mudança de pensamento na sociedade brasileira. E enquanto a economia estava bem, as pessoas compravam celular, viajavam, iam para festa, o show do Safadão, estava tudo bem, né? De repente começou a faltar isso, e aí, quando na bonança, ninguém reclama de nada, ninguém nem quer saber quem é que está governando, se é comunista, se é socialista, se é capitalista, ninguém quer saber de nada. Está com dinheiro no bolso, tá bom. Começou a faltar o dinheiro, começou a entrar em crise, então esqueceu-se todas as conquistas sociais que nós tivemos, e a sociedade passou a consumir um outro discurso, que era exatamente o discurso do Bolsonaro, que apostou nessa perspectiva de que a sociedade continua sendo racista, continua sendo misógina, então ele fala algumas coisas que para nós parecem absurdas, mas aquela fala encontra respaldo na sociedade brasileira. Então, na verdade, o Bolsonaro é uma representação de uma parcela significativa da sociedade brasileira, infelizmente. Talvez um terço da sociedade brasileira. Então, é isso. Acho que consegui responder mais ou menos aqui a todas. Não sei se consegui, mas tentei. Tá joia, João, muito obrigado. Ô, João, eu vou abrir espaço para mais uma pessoa perguntar só, e as outras perguntas no chat, se as pessoas não foram respondidas, não se sentiram contempladas, depois entre em contato, né? Acho que é melhor, porque não por conta do tempo, tá? Mas eu queria abrir espaço para o Luiz perguntar, e eu queria pedir para o intérprete, né, o Heron, se ele podia abrir a câmera do Luiz e fazer pergunta para o João. Abrir a câmera do Luiz, não, o Heron, ele fixar na câmera do Luiz para ele fazer pergunta, pode ser? Então, o Heron disse para o Luiz que ele pode fazer a pergunta.
Aí o Heron precisa sonorizar, então, a pergunta para a gente, né, Heron? Sim, Liga teu microfone, Heron. falei é porque eu ainda não consegui visualizar ainda a tela dele. Não conseguiu? Não sei se ele já ligou a tela dele. Ele está ligado, eu estou vendo a tela dele. É o Luiz. Tá? Deixa eu procurar aqui. Então, pronto. Achou? Pronto, consegui ver. Bem, boa tarde a todos, aos dois grupos de pesquisa. Gostei bastante do todo o conhecimento repassado pelo professor João Bem-vindo. É muito curioso, interessante a temática sobre discurso político. Eu já tive uma experiência sobre essa questão temática, já pesquisei um pouco também sobre isso. Eu já fui ex-presidente de uma associação de SUS, né? Já tinha esse engajamento político por algum tempo. Foi um período em que o presidente Lula era o nosso presidente, tinha vários diferentes tipos de movimentos, manifestos, uma informação bem importante, um conhecimento bem aprofundado a respeito de questões de acessibilidade. Essa política anterior tinha uma preocupação, né, sobre essas questões de minoria. Então, o autor, Peixe, sobre o livro Discurso Político, ele pensa o quê? Que existem relações, existem imbricamentos entre diferentes tipos de movimentos de lutas sociais, que não são aparelhos políticos internos, né? São no sentido de marcas sociais. Então, que todas as pessoas com minorias, elas lutam por isso, lutam por vagas, lutam por mais oportunidades, que é extremamente importante. São discursos extremamente importantes e aparentes na sociedade. Então, a gente vê que isso sofreu uma diminuição, sofreu uma queda, né? Então, as pessoas, elas deixaram de lutar mais sobre isso. Então, existia... Então, Peixe, o autor Peixe, fala isso, que nunca nós teremos um discurso igualitário, no sentido de o mesmo, né? Vai existir sempre mudanças, existe sempre as variações entre discursos. Então, a minha pergunta é o quê? Qual as estratégias, por exemplo, eu, como um presidente de uma associação, um agente político dentro de um grupo, quais estratégias que eu penso que possam melhorar no sentido dos meus movimentos perante a minha comunidade surda, minha comunidade especial. Ok. Então, queria agradecer a participação do Luiz. O Luiz é professor do curso de Libras da Universidade Federal do Piauí. Ele é surdo, eu acho que é o único professor surdo que nós temos na Universidade Federal do Piauí. E acho que é uma situação bem rara se a gente pegar todo o universo do ensino superior no Brasil. Então, o Luiz, para mim, é um exemplo assim, de perseverança, de luta. Eu acho, Luiz, que na condição de presidente da Associação dos Surdos, as estratégias políticas, digamos assim, elas passam por tentar conscientizar a população surda da importância da sua inclusão no meio social. A gente tinha até bem pouco tempo uma situação onde a maior parte dos surdos no Brasil não tinha acesso à escola, não tinha acesso ao cinema, não tinha acesso aos programas de televisão, e foi graças às políticas de inclusão construídas nos últimos anos que os surdos puderam fazer parte da sociedade de forma mais incisiva. Para a gente ter uma ideia, 5% da população do Brasil tem problemas de surdez. Aqui no Piauí, nós temos um caso de uma comunidade surda, onde 40% da população é surda, porque uma das características da surdez são as questões genéticas. Então, como as pessoas da comunidade casam entre si, os surdos casam entre si, os filhos também nascem surdos, por conta da geneticidade. Então, essa comunidade desenvolveu uma língua própria, chamada Sena, e ela tem sido objeto de estudo de pesquisadores de todo o país, porque nessa comunidade a Libras acaba sendo uma segunda língua. Então, interessante a gente observar esse processo de plurilinguismo entre duas línguas de sinais dentro do próprio país, dentro do Brasil.
Então, Luiz, a gente tem também na comunidade surda um outro aspecto que foi uma forte identificação com a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. No discurso de posse, ela realizou um discurso em Libras, e ela fez vários pronunciamentos em defesa do ensino de Libras e tal. O problema é que todo esse pronunciamento ficou apenas nas falas. As ações acabaram extinguindo a Secretaria Especial do Ministério da Educação, que cuidava dos surdos, acabou extinguindo os programas que se dedicavam a fomentar as atividades em relação aos surdos. Os cursos de Libras que estavam sendo abertos em várias universidades do país, essa abertura foi barrada. A gente tinha aqui na Universidade Federal do Piauí o PARFO, que é um programa do governo federal, a formação de professores da educação básica, e a gente tinha o curso de Libras, e o curso de Libras, quando a turma acabou, não foi autorizado a abrir novas turmas. Então, a gente tem na rede pública muitas situações em que a escola tem um aluno surdo, mas não tem nenhum professor com a qualificação necessária para atender esse aluno. Então, nesse sentido, é preciso que a sociedade toda tome consciência dessa necessidade de inclusão das pessoas surdas. E eu acho que o próprio surdo, nesse sentido, ele acaba sendo uma peça fundamental nessa luta. Então, os trabalhos na análise do discurso nos ajudam a perceber esses sentidos, essas possibilidades, essas estratégias, e elas podem se traduzir em ações concretas no futuro, no sentido de garantir a inclusão dessa parcela significativa da sociedade. Bom, agora a gente já passou da hora mesmo, né? Então a gente vai ter que ir caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao professor João, né, por ter se disponibilizado, né, e foi uma tarde bastante produtiva, acredito que todo mundo tenha gostado bastante, né, acho que se a gente deixasse a discussão, ela iria, né, para noite adentro, né, mas a gente já está aqui com o horário estourado. Mas eu agradeço muito, gostaria de agradecer também o grupo do professor João. Acho que por essa primeira interação que a gente está tendo de uma forma mais profunda, né, a gente percebe que dá para a gente fazer outros momentos de discussão também, né, porque eu acho que vai ser bastante interessante, né. Nós temos essa sexta discursiva, que é organizada, né, pelo grupo lá da Universidade Federal de Lavras, e a gente faz uma vez por mês, né? Então a gente pode ter outros momentos de interação, né? Outras pessoas do grupo também falando entre nós para a gente ir aprofundando essas relações, né? Também o grupo faz reuniões, né, quinzenalmente, nas terças, né? E a gente também tem esse espaço, né, para a gente poder interagir e discutir, né? Então eu agradeço muito. A nossa próxima sexta discursiva vai ser no dia 24/7, que vai ser com a professora Rose Carreira, da Universidade Federal de Goiás, que está aí nos assistindo, que fez várias perguntas para o João, né? E eu gostaria também de agradecer a todo mundo que participou, né? Nós chegamos a 93 pessoas, né? Acho que cada vez mais a gente tem atingido um número maior online, porque a gente tem visto que online a gente consegue incluir um monte de gente, né? Isso é muito interessante, porque presencialmente a gente nunca chegava a um público tão grande, né? Então isso é muito positivo. E também quero fazer um agradecimento especial aos intérpretes, né? E é muito bom, né, ver essa possibilidade de inclusão, de participação. Fiquei muito feliz com a fala do professor Luiz, né? Agradeço também a presença dele aqui, né? E agradeço também o meu grupo. Deixa eu ver, alguém me perguntou alguma coisa aqui do lado? Não sei se foi para mim ver. Não está aparecendo. Bom, eu deixei também, eu pedi, o Luiz foi colocando aí do lado também, o canal do YouTube que nós temos, o grupo, né, o Instagram, Facebook, acho, né? Para quem quiser entrar em contato também, a gente pode se conhecer melhor, tá? Foi a Adriana, falou, professor
faço convite para o bate-papo discursivo promovido... Ah, não, eu acho Pelo que não é NEPAD. Na verdade, é para mim, para eu fazer esse convite. Ah, tá, eu achei que era para eu fazer o convite. Tá joia, tá joia. Então é isso, João, você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer esse convite. A gente faz um evento chamado Papo Discursivo, né? Que é mais ou menos nos mesmos moldes da sexta discursiva de vocês. E o nosso vai ser no próximo sábado, com o professor Meliandro Galinari, da Universidade Federal de Ouro Preto. E ele vai falar sobre a retórica e os discursos de ódio na sociedade contemporânea. É uma temática bastante instigante e bastante atual. O professor Meliandro foi meu co-orientador no doutorado que fiz na Universidade Federal de Minas Gerais. E esse papo discursivo a gente costuma realizar pelo Instagram, mas a gente está testando outras plataformas para ver se elas são mais viáveis. Então, até lá, talvez a gente mude para uma outra plataforma. Mas vocês podem ficar em contato conosco, conosco pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube. A gente tem um blog também que a gente atualiza semanalmente, o Twitter, o Facebook, estamos em todas as redes sociais. Então, se colocar NEPAD, UFP, vai aparecer a nossa rede social em todas essas plataformas aí. Então, fiquem sempre em contato e vamos tentar estreitar esses laços entre nós, compartilharmos as nossas pesquisas, fazermos outras parcerias, porque isso enriquece a todos nós. E agradeço a oportunidade, o convite, para mim foi uma honra participar junto com vocês dessa atividade. Então tá ótimo. Então, acho que colocarem do lado, né, o Instagram, as coisas todas foram divulgadas aí, então a gente pode entrar em contato com os dois grupos, tá? Então agradeço novamente, João, agradeço todo mundo, desejo que todos fiquem muito bem e a gente se vê na próxima sexta discursiva, a gente vai divulgando para a gente se encontrar de novo. Um grande abraço para todos e todas. Tchau.